Olá, tudo bem? Meu nome é Humberto, eu sou professor da rede municipal de Quissamã, na região norte do estado do Rio de Janeiro, na região norte fluminense. E a gente está aqui para discutir e debater temas importantes que a gente julga que são necessários, né, para pensar o novo Plano Nacional de Educação, né, que vai vigir a partir de 2024 a 2034. E para isso a gente precisa, pelo menos de uma forma conjuntural, fazer algumas análises, considerações sobre o que se caminhou até agora, né, em nível nacional, estadual, municipal, para que a gente possa apresentar e debater na Conferência Nacional de Educação, na CONAE. Então a gente fez aqui um compilado, né, dos temas que estão no documento referência da conferência. E a gente vai aqui apresentar muito brevemente alguns assuntos que a gente julga que são pertinentes, justamente para debater, né, esse tema, que é o tema geral, que tem a ver com a inclusão, a equidade e a qualidade na educação brasileira, né? Para isso a gente vai pegar alguns assuntos que estão ali no documento de referência do eixo 1, para que a gente possa aí propiciar esse debate, essa conversa. Bom, inicialmente o eixo 1, que está propondo os temas para debate na CONAE 2022, a gente começa, em primeiro lugar, tendo que fazer uma avaliação, né, do que do que são as políticas educacionais no Brasil, né, nos últimos anos, e identificar ali quais são as fragilidades e quais são as metas que ainda são importantes de se alcançar na questão da construção de uma educação de alta qualidade no Brasil. Em primeiro lugar, é preciso pontuar, né, que na história brasileira, pegando a história das constituições a partir de um Brasil livre e independente, a primeira Constituição data de 1824, né, como o documento pontua, e a partir daí, né, o processo, né, de construção de uma educação como uma política de Estado vai demorar muito, né? Vai ser um processo lento, considerando inclusive que, pegando como marco a primeira Constituição do Brasil, no século XIX, né, ainda era um Brasil, por exemplo, que convivia com o sistema escravista. Então, era muito longe ainda um ideal de um projeto educacional que fosse um projeto educacional universal, que considerasse toda a população, sobretudo a população naquele momento escravizada, né? Então não se tinha um projeto de educação nacional que fosse plenamente inclusivo, né? Isso foi aí ao longo de todo o século XIX. Quando a gente entra num processo republicano, né, no final do século XIX, as políticas educacionais ainda vão caminhar ainda a passos muito lentos, sobretudo porque os males da escravidão africana no Brasil vão estar ainda muito latentes, e uma política educacional inclusiva ainda vai estar sendo algo muito incipiente, né? O fato é que o século XX, né, só vai assistir efetivamente a construção de uma política nacional, né, de educação a partir da segunda metade do século passado, né, no início dos anos 60, onde a gente vai ter a nossa primeira legislação de base nacional. E ainda assim, ainda não era efetivamente uma política de Estado, né, uma política de governo, e que vai ser interrompida pelo processo de ditadura civil-militar que se instaura no país em 64, né, atrasando ainda mais esse processo de ampliação de um projeto educacional democrático e amplo. Com o fim da ditadura, né, no final dos anos 80, começa-se novamente a pensar essas leis, né, educacionais em nível federal, né, e dentro de uma perspectiva que pudesse ser
uma perspectiva de política de Estado, e ali, finalmente, na década de 90, a gente vai ter as primeiras leis educacionais nesse sentido, né? E a promulgação da nossa nova lei de diretrizes e bases da educação ali no final da década de 90. Então, foi um longo caminho, né? Nesse longo caminho, muitos dezenas, né, de movimentos populares, movimentos educacionais que batalharam por um processo educacional mais inclusivo na sociedade brasileira, finalmente conseguem assistir a algum grau de efetivação dessa política de Estado nesse período, já no final do século XX, no final dos anos 90, e sendo efetivamente se institucionalizando ali nos anos 2000, na virada para o século XXI. Né? Então é importante pontuar isso. Né? A luta no Brasil para que a educação fosse e seja uma política de Estado é uma luta longa e que demandou muito tempo, né, e muito empenho dos movimentos populares educacionais na história do nosso país. Bom, pontuando isso, né, é importante na nossa visão que a gente ainda tem efetivamente muito pouco tempo, né, dessa concepção da educação como uma política de Estado. Então isso faz com que, obviamente, a gente ainda padeça muito, né, da questão da desigualdade educacional no Brasil. A desigualdade educacional no Brasil ainda é algo muito latente, muito grande, heranças desse passado, né, sobretudo um passado escravocrata, né, autoritário, e desmontar essa herança, né, é um processo longo, né, que leva tempo, e é preciso, obviamente, interesse político, né, dos governantes para que façam disso uma política de Estado. Então, a gente ainda vive no país, infelizmente, ainda um processo muito forte de desigualdade educacional e que precisa ser combatido, né? Desde o nível federal até o nível municipal. Né? Para isso é preciso sensibilidade dos governantes para que construam essas políticas educacionais e pensem em uma educação que seja, sobretudo, uma educação voltada para a cidadania, para a formação de uma consciência cidadã e não apenas uma educação voltada para o mercado. Porque a gente entende que uma educação voltada para o mercado, simplesmente, né, ou exclusivamente, é uma educação deficitária, porque acaba formando cidadãos sem consciência do seu processo de cidadania e acaba formando uma nação politicamente frágil, né, do ponto de vista do fortalecimento do sistema democrático. Então a gente entende que a educação ela deve ser uma educação ampla, deve ser uma educação que privilegie uma formação para a formação do cidadão, da cidadã, para que possa construir efetivamente um sistema de democracia forte no país. Então a gente entende que essa educação ela tem que ser uma educação universal. Ela não pode ser pautada apenas numa formação técnica onde supostamente você fortalece o mercado de trabalho para fortalecer a nação, mas que na prática acaba fortalecendo o subemprego, né? E acaba fortalecendo um país sem bases fortes de desenvolvimento. Não? Então esse é um ponto que a gente faz questão de frisar aqui, né? E que essa educação ela seja, sobretudo, uma política de Estado. Tá? Então esse é o primeiro ponto importante de a gente apresentar aqui na conferência. Uma outra questão, obviamente, diz respeito, né, a uma das metas estabelecidas já nos outros planos nacionais, que é a valorização dos profissionais da educação. Isso é fundamental, é claro. Né? Você precisa, para se ter uma educação forte e de alta qualidade, você precisa ter profissionais que tenham garantido uma qualidade no seu cotidiano de trabalho. Isso, é claro, vai para além do próprio salário, que é fundamental, obviamente, mas das próprias condições de trabalho também, do exercício da profissão na escola. Né?
A gente, como professor da educação básica, especificamente na educação fundamental, que é onde eu trabalho no município de Quissamã, a gente vivencia ali cotidianamente o chão da escola e sabe da importância de se ter um ambiente de trabalho em que garanta a esse profissional a qualidade, né, do ensino em sala de aula. Então é fundamental. Então a gente precisa caminhar no primeiro momento, né, principalmente na valorização profissional, com valorização do salário, com plano de carreira. Em Quissamã especificamente a gente aprovou recentemente o plano de carreira, né, depois de muita luta, um plano que favorece, né, os profissionais da educação, e a gente permanece, né, nesse debate e nessa meta de se alcançar o mais plenamente possível todas as condições de trabalho que cercam essa valorização salarial, que a gente entende que seja fundamental, né? Um processo que precisa estar nas metas do próximo Plano Nacional de Educação, né? Desde o nível federal ao nível municipal. É fundamental que se garanta a qualidade do trabalho desse profissional, desde o seu salário valorizado até as suas condições do exercício da profissão docente na sala de aula, para um efetivo trabalho, né, de qualidade do ensino-aprendizagem, né? E esse trabalho em sala de aula, né, já entrando em outros pontos, remete para a gente temas que são fundamentais, né, que a gente entende que precisa estar presente nos planos nacionais de educação, metas que já foram estabelecidas nos anteriores e precisam ser renovadas para os próximos, né? Temas que são fundamentais, por exemplo, para a gente pensar exatamente essa questão da equidade e da igualdade no Brasil, num país tão díspare como o nosso. Então você tem, por exemplo, temas como os direitos humanos, como políticas de inclusão, como política de cotas. São temas que a gente entende que são fundamentais para se construir essa política de Estado, para que a gente justamente não padeça com políticas que, em geral, acabam sendo paliativas e emergenciais e não resolvendo o problema educacional do país. Então é necessário que a gente construa essas políticas de inclusão para que elas sejam efetivadas como política de Estado, para que no futuro, né, a equidade esteja garantida. Isso é fundamental para o processo educacional, que a gente entende que é um processo educacional que, em sala de aula, tem que garantir a diversidade, tem que garantir um debate sobre direitos humanos. A gente precisa desmistificar o conceito de direitos humanos tão distorcido nos últimos anos, nos últimos tempos, né, num país em que padece por um processo político predatório, né, infelizmente, que acaba colocando temas que são fundamentais como esses, como temas que não deveriam supostamente ser debatidos na escola, né? Ao contrário, a escola, ao produzir o cidadão com a consciência de cidadão, uma consciência crítica, é necessário que ele entenda que os direitos da pessoa humana são fundamentais para se construir uma sociedade efetivamente democrática. E isso se aprende aonde? Se aprende na sala de aula, se aprende na escola, né? Então esse é um debate importante. Então, para isso é importante que a gente atenda e olhe as questões específicas de uma população, que a gente atente e olhe especificamente as questões dos alunos que têm deficiência, das pessoas com deficiência, que a gente atenda especificamente as pessoas que pertencem a culturas itinerantes, né, como os ciganos, por exemplo, como é o caso do município de Quissamã, na região norte fluminense, no estado do Rio de Janeiro, como é o caso das populações afrodescendentes, né, historicamente excluídas por uma questão de construção perversa do racismo, né, na medida em que a escravidão acaba, mas o racismo ele se fortalece no século XX e ainda é um ponto, digamos, que seja
delineador da exclusão racial e social que existe no Brasil. A escola precisa discutir isso, precisa combater isso, e precisa garantir, através, por exemplo, das políticas de cotas raciais e sociais, que essa democratização do espaço público da escola em todos os níveis aconteça efetivamente, incluindo essa população. Essas políticas no Brasil já existem desde o início dos anos 2000 e têm conseguido resultados muito interessantes. Na realidade brasileira, né, ainda resultados incipientes, dado o nosso grau de exclusão, mas são políticas que têm sido fundamentais, né? Sobretudo no âmbito da educação superior, um processo de democratização das universidades públicas, inegavelmente nas últimas 2 décadas, foi um processo que se tornou muito evidente, né? Deixando claro que essas políticas de inclusão são fundamentais para que a gente possa construir um país justo e democrático. Então é preciso se discutir isso na escola, né? É preciso ter uma escola, a construção de uma escola, onde a legislação garanta para a gente o debate sobre a diversidade, sobre a prática da diversidade, do respeito ao outro, de uma educação intercultural, de uma educação que faça com que aquele aluno, aquela aluna vivencie ali uma experiência efetivamente democrática de respeito ao próximo, de respeito ao outro e de construção de uma coletividade, né, onde justamente ali a gente vai estar construindo o quê? Uma educação que não é apenas para o mercado, é uma educação humanística, uma educação que deve servir para a formação do cidadão. Então esse é um tema fundamental, né? A gente entende que isso passa, obviamente, pela discussão do acesso, da permanência. Não basta só garantir o acesso, é preciso garantir a permanência desses alunos na escola. E para garantir a permanência é preciso que tenha políticas públicas para isso. É preciso que o Estado entenda a especificidade desse aluno e garanta a ele uma continuidade da sua trajetória escolar até o final. É preciso garantir o acesso e é preciso garantir a permanência, né? E os desafios são enormes, né? O documento também traz um ponto que é fundamental, um desafio que se tornou um desafio mundial, que é justamente o momento que a gente vivenciou e ainda vivencia, né, de uma pandemia em nível planetário, em nível mundial, que no caso da educação deixou explícito, no caso do Brasil, deixou explícito o tamanho da desigualdade educacional que existe no nosso país. A pandemia deixou isso muito evidente. E deixou evidente, né, justamente por quê? Porque grande parte da população brasileira, da parte trabalhadora da população brasileira, não teve condições, por exemplo, de ter acesso efetivo ao chamado ensino remoto. Porque o ensino remoto demanda, né, de uma parte, capacidade financeira para adquirir celulares de boa qualidade, que garantam baixar vídeos, que garantam acessar plataformas digitais. É preciso de uma internet com a rede de qualidade, né, e não apenas um acesso à internet que não seja qualificado. E principalmente, né, uma questão que ficou muito evidente foi as dificuldades que a classe trabalhadora teve de acessar o ensino remoto mediante as suas necessidades reais de sobrevivência. Porque muitos ficaram desempregados, muitos tiveram que trabalhar, muitos jovens tiveram que largar a escola para promover o sustento da família. Então isso foi algo que ficou muito nítido e aumentou os desafios que os gestores públicos da educação vão ter, estão tendo e terão nos próximos anos. No município de Quissamã, a gente trabalhou da melhor forma que a gente pôde, mas, assim como qualquer outro lugar, a gente vivenciou muitas dificuldades por conta dessa precarização da questão econômica da população trabalhadora brasileira, que teve que conviver com a questão da sobrevivência e, ao mesmo tempo, garantir, né, a continuidade dos estudos.
Voltando agora para as salas de aula, a gente percebe claramente que os desafios não acabaram e tão longe de terminar. Porque a defasagem que se criou, especificamente na classe trabalhadora com a pandemia, é uma defasagem que vai refletir pelos próximos anos. E aí é necessário que tenha no Plano Nacional de Educação leis e diretrizes que garantam, né, de alguma forma, sanar esse problema, sanar essa defasagem. É preciso que tenha na lei mecanismos que garantam que nos próximos anos a classe trabalhadora, né, sobretudo, consiga de alguma maneira recuperar aquilo que foi perdido para construir uma base curricular que seja minimamente satisfatória, e isso vai exigir muito dos gestores públicos da educação, vai exigir muito dos profissionais da educação, e para isso todas as outras métodos precisam estar integrados, né, de valorização, né, de formação principalmente, né, e de uma construção de um ideal de que é necessário, né, construir um país efetivamente forte e desenvolvido apenas com uma educação efetivamente de alta qualidade. E que para isso se garantam investimentos públicos que são necessários, né? Investimentos que precisam ser entendidos como investimentos de uma política de Estado, e que nenhum tipo de reforma econômica em nível macro possa servir de justificativa para que o investimento na educação não seja feito. A gente só avança quando esses investimentos forem efetivamente reais e efetivamente aplicados, né, desde o âmbito nacional, federal, ao estadual, ao municipal. Então, são esses os pontos que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu espero que a gente possa debater e ampliar e destrinchar, né, cada um desses assuntos que a gente entende que são fundamentais para o país. Obrigado.